Olá, meu nome é Sidney Messias Santos, sou estudante de bacharelado em Teologia na Unicesumar, do Polo de Cruz das Almas, Bahia. Venho aqui falar um pouco sobre a destruição do Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém, uma construção magnífica, construída no tempo de Zorobabel e reformulado no tempo do rei Herodes, por volta do ano 19 a.C. Um templo que chamou a atenção de muitos. O próprio Jesus, uma certa feita, os discípulos chegam para Jesus e mostram, diz: olha, mestre, a estrutura desse templo, olha que obra magnífica. E aí Jesus ele profere uma profecia, onde ele diz que não restará pedra sobre pedra. E vemos que no ano 70 da nossa era, ano 70 depois de Cristo, isso vem acontecer, essa profecia vem acontecer. Porque lá por volta do final da década de 60, os zelotes, eles, insatisfeitos com o domínio romano, eles acabam criando um grupo de pessoas para guerrear, o qual fica conhecido como a Guerra dos Judeus. Esses zelotes se reúnem, vai para Jerusalém e começa uma guerra. Logo de início, Vespasiano estava em frente dessa guerra, contendo, mas com a morte de Nero, ele é chamado a Roma, o qual ele é nomeado, colocado como imperador de Roma, e nesse feito ele levanta como general o Tito, general Tito, que é a grande personagem desse acontecido, que é a destruição do templo. Tito, ele cerca Jerusalém, destrói a cidade, num período do cerco de Jerusalém. Ninguém entrava na cidade, os que saíam da cidade eram mortos. Muitas dezenas de pessoas eram mortas, pessoas que não eram crucificadas, eles arrancavam as mãos. Então Jerusalém virou um conflito, um período de guerra, um cenário horrível, fome, desastre aconteceu, muitas pessoas acabaram se suicidando. Então foi grande a tragédia, até que as muralhas não resistiram e acabou o general Tito entrando na cidade. Ao entrar na cidade, os judeus, os rebeldes, correm para o templo, mas aí não há mais uma luta, uma guerra, porque a população de Jerusalém estava debilitadas. Muitas pessoas estavam debilitadas devido a um extenso período de fome e miséria. Eles se refugiam no templo na expectativa de Deus livrar, mas o general Tito comanda o exército que acaba incendiando o templo. E toda aquela obra magnífica, onde madeiras de cedro, madeiras de grande valor, é incendiada, consumida pelo fogo. Alguns historiadores falam que o ouro do templo é derretido devido ao fogo e cai nas frechas das pedras, onde, após a invasão do incêndio no templo, os romanos reviram pedras sobre pedras para retirar o ouro. E aí cumpre o que Jesus disse, que não ficará pedra como pedra. A causa que o general Tito invade Roma, invade Jerusalém, é para conter essa revolução dos zelotes, dos judeus, que queriam tomar o domínio de Roma, porque eles não aceitavam ser dominados por um povo estrangeiro. Então, esse foi o motivo que Roma é invadido, para conter esse conflito, essa guerra. Roma invade o templo, leva alguns
tecido do templo, a menorá, leva como um troféu para Roma. Muitas pessoas, muitos judeus, eles se ficam dispersos, vai preso para Roma, e outros seguem para outras regiões, onde acontece outra diáspora dos judeus. Então, o Templo de Jerusalém era muito importante para os judeus, tanto no aspecto financeiro, econômico, como no aspecto religioso e no aspecto político. O religioso, os judeus tinha como a importância do templo era a representação de Deus na terra. O templo representava Deus, a presença de Deus. O aspecto político, toda questão de lideranças políticas estava no templo. Roma dominava os saduceus, o sumo sacerdote. Dominando o sumo sacerdote, dominava todos os judeus. Por quê? O templo, o sinédrio, estava vinculado ao templo. No aspecto econômico, toda a economia de Jerusalém estava voltada para o templo. A partir que o templo foi destruído, não tinha mais sentido o judeu viver na cidade, onde o cenário era de destruição. Então, esses judeus são dispersos, vai para toda parte do mundo. Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, só ficou uma pequena parte, que hoje é conhecida como Muro das Lamentações, que é ao ocidente, a parte ocidental do templo, onde esse Muro das Lamentações é onde judeus e cristãos têm acesso, porque no lugar do templo foi erguido a mesquita, a mesquita de Omar. Então está lá e está no domínio muçulmano. Então os judeus e os cristãos não têm acesso. E onde também tem o nome de Domo da Rocha, que é o topo do monte. Aqui alguns historiadores falam que é o topo do monte, do Monte Moriá, onde Isaac foi oferecido em sacrifício, onde estava o lugar do Santo dos Santos. Então hoje está lá uma pedra, o Domo da Rocha, que é a mesquita muçulmana. E Jerusalém, nos dias atuais, ainda até hoje há um conflito entre judeus e Islã. Então a gente vê aí, inclusive a gente está nessa guerra de palestinos com judeus. Então tudo ainda por essa terra, por essa disputa desse território que é a Terra Santa. Alguns falam ainda na construção do terceiro templo, mas até o momento não foi nada decidido. Então, no Jerusalém está hoje o Estado de Israel, mas no ano de 70 passou por esse episódio trágico, que foi a destruição do templo, a destruição da cidade, e por muito tempo. Em 1947, 1948, que os judeus retornam, aonde é retomada o Estado de Israel. Mas até os dias de hoje se encontra essa guerra, essa disputa por aquele território. Um pequeno território o qual o mundo todo está com os olhos. Jerusalém foi a cidade mais disputada nos últimos séculos e mais atingida. Então, um dos episódios mais marcantes foi no ano 70. Mas antes disso aconteceu algumas invasões, mas o ano de 70 foi onde a cidade foi totalmente destruída, junto com o seu templo, que representava tudo para o judaísmo. O templo de Jerusalém era a construção mais
famosa, mais dedicada e que chamava a atenção. Que fosse nos dias de hoje, o Templo de Jerusalém seria um dos monumentos mais bonitos do mundo, das Sete Maravilhas. Então aqui encerro meu vídeo e esse pequeno resumo sobre a destruição do Templo de Jerusalém. Que Deus e Cristo abençoe todos.